Graça e paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Palavra da Vida, que compartilha estudos, leituras, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje é dia 6 de abril e nós vamos ler Provérbios, capítulo 6. Você está vendo no topo da tela que estamos lendo na versão da King James atualizada. O capítulo 6 de Provérbios traz várias advertências para uma vida feliz. E você vê aqui que nessa versão da Bíblia, na King James, existem alguns títulos que foram colocados para facilitar o estudo da Bíblia. E aqui ele começa com o título Advertência quanto a ser fiador. E o verso 1 diz: Filho meu, se serviste de fiador ao teu próximo, se com um aperto de mãos te comprometeste por um estranho e ficaste enredado pelas declarações que saíram da tua boca, então és prisioneiro de tua própria palavra. Agora, filho meu, considerando que caíste nas mãos do teu companheiro, vai e humilha-te diante dele, e insiste, e incomoda e importuna esse teu próximo. Não te permitas conciliar o sono, nem que teus olhos pestanejem. Não descanses. Livra-te desse compromisso como a gazela das mãos do caçador, como a ave da armadilha que a pode prender. Então, aqui, a primeira recomendação, a primeira advertência de hoje, nessa leitura de Provérbios, capítulo 6, é que você não assuma fiança por um estranho. Na verdade, muitas pessoas assumem a fiança de parentes próximos e acabam entrando em situações difíceis. Muitas pessoas emprestam dinheiro. A advertência é sobre a fiança, mas na aplicação prática do dia a dia, na aplicação prática da vida, não seja fiador de ninguém e não empreste dinheiro a ninguém. Se você assume a fiança de alguém, você assume a obrigação, a responsabilidade pela dívida de alguém. E se você empresta o dinheiro a alguém, você fica na mão do teu próximo. Ele pode não devolver o dinheiro a você. E na maioria dos casos, um pedido de empréstimo de dinheiro é praticamente um pedido de doação. Muitas pessoas querem ser boas e elas acabam sendo enganadas pela vontade de serem boas. Se você diz não para empréstimo de dinheiro e se você diz não para assumir a obrigação de alguém, você não está sendo mal, você está sendo prudente. Então, se você assume fiança de alguém e se você empresta dinheiro a alguém, tenha consciência de que você pode ter que fazer a doação desse dinheiro e você precisa estar seguro de que você tem esse recurso e de que ele não vai faltar a você. Se você faz a fiança, se você empresta o dinheiro, tendo comprometendo o seu patrimônio, esperando que aquela pessoa para quem você deu a fiança ou para quem você emprestou o dinheiro vai restituir, vai devolver naquele prazo que ela disse, então você está se enganando, você está entrando em uma situação de risco. Não assuma esse risco. Essa é a primeira advertência. E o que fazer quando a pessoa que pede a fiança e quando a pessoa que pede o empréstimo de dinheiro é familiar próximo?
nessa situação é que você é muito provado. Para que o seu parente está pedindo esse dinheiro? Para comprar um carro que ele não precisa? Financiar uma casa que ele não precisa? Ele já tem casa, mas está insatisfeito porque quer comprar uma casa melhor e mais nova. Por que que esse parente não pode esperar e tem que pedir a fiança e o empréstimo a você, porque ele ou ela tem lá o sonho de comprar um carro mais novo, comprar uma casa mais nova? Você está trabalhando, você está juntando o seu recurso, você está dedicando a sua vida, o seu esforço para ter o seu recurso, e aí você vai abrir mão da sua vida pelo seu parente, pelo seu familiar. Tem muitas pessoas que fazem isso e depois se arrependem, dizem: ele nem precisava desse carro agora. Ela nem precisava trocar de casa agora, ela já tinha casa, ele já tinha carro e eu fiz a bobagem de fazer o empréstimo e agora a pessoa não paga. Então veja bem, para qual é a finalidade do pedido de fiança, do pedido de empréstimo quando a pessoa é muito próxima de você? Se você fizer a fiança e se você fizer o empréstimo, faça tendo certeza que você está disposta a abrir mão desse recurso e que se a pessoa não pagar, você vai ficar bem e vai perdoar e não vai carregar o coração com mágoa, com ira, com raiva. Porque tem muitas pessoas que fazem fiança, emprestam dinheiro, a pessoa não paga porque ela fica com a expectativa. Ah, a pessoa disse que vai pagar. Não fique na confiança das palavras da pessoa. Agora aqui, uma segunda advertência. A advertência contra a preguiça. Versículo 6. Observa a formiga, ó preguiçoso. Reflete sobre o trabalho que ela realiza e sê sábio. Mesmo não tendo um chefe, nem supervisor, nem comandante, armazena suas provisões no verão e na época da colheita junta seu alimento com toda a disciplina. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência? Tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar? Tua iminente pobreza te aterrorizará, e tua necessidade te assaltará como um ladrão armado. Então, aqui, o versículo 6 até o versículo 11 falam para prestar atenção na natureza. Observar a formiga, observar a natureza, se chama contemplação. Contemplação é uma das formas de colher lições para a nossa vida. Provérbios usa muito essa forma de aprendizagem. Você vai ver nos próximos capítulos, principalmente no capítulo 30, existe ali muitas contemplações. Olhe para o leão, olhe para os coelhos, para os gafanhotos, olhe para a aranha que você pode encontrar até no Palácio dos Reis. Então, aqui está sendo usada a contemplação, observar a natureza e colher lições dela. E aqui no caso, ele está usando a formiga, que você certamente já viu o trabalho de uma formiga. Se você nunca viu, procure na internet, no YouTube, o trabalho que a formiga faz. Ela carrega folhas, carrega pedaços de frutas, ela carrega o triplo do seu próprio peso e ela trabalha durante todo o verão para que exista mantimento no período do inverno. E aqui está
alertando que você deve fazer o mesmo, aproveitar o seu dia, dedicar-se aos estudos, dedicar-se a adquirir sabedoria. Nós lemos em Provérbios, no capítulo 4, que a coisa mais importante é que você adquira sabedoria. Sabedoria vertical, que nós falamos que é a sabedoria que vem de cima para baixo, que precisa de oração, leitura da Bíblia, meditação a respeito da palavra e jejum. E sabedoria horizontal. Procure estudar um novo idioma, aprender a tocar um instrumento musical, aprender habilidades que abram portas para que você tenha repertório. Repertório é o conjunto de conhecimentos que você tem a respeito dos assuntos e que você pode aplicar no seu dia a dia. Quanto maior o seu repertório, mais facilidade você tem de se colocar no mercado de trabalho, de abrir o seu próprio negócio, de criar sociedades e de encontrar parceiros comerciais. Então estude sobre marketing digital, estude sobre educação financeira, estude sobre gestão do tempo, como organizar o meu tempo, estude sobre administração de empresas, estude a biografia de pessoas que estão fazendo a coisa certa e que estão prosperando. Leia a Bíblia, preste atenção nas histórias dos personagens bíblicos no seu relacionamento com Deus. E tudo isso vai trazendo conhecimento, crescimento para a sua vida. Aproveite as épocas boas, quando existe abundância, faça investimentos, aplicações financeiras, pense em fazer uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É você ter um investimento que você pode sacar facilmente de 3 a 6 meses daquilo que você gasta no seu mês. Então você ter essa reserva é importante. Você nunca sabe se surge um imprevisto na sua vida. Quebra alguma coisa na sua casa, acontece alguma coisa com o seu veículo, você precisa de um recurso para um medicamento ou para um tratamento de saúde. E essa reserva garante que você não vai tomar emprestado do banco para pagar juros muito caros. Então não tenha preguiça de fazer esses estudos e de administrar o seu recurso com sabedoria e com inteligência. A preguiça em aprender a respeito de educação financeira, a preguiça de aprender a preparar refeições saudáveis faz pessoas irem no mercado e comprarem comida pronta. E tem muitas pessoas que estão ficando doentes por causa da preguiça de irem para a cozinha e prepararem as suas refeições. Então, são coisas importantes aqui no dia a dia. Prepare as suas refeições, aprenda a, a costurar. Isso é uma coisa importante também. Saber fazer coisas básicas, essenciais com relação à costura, fazem com que você resolva pequenos problemas no dia a dia de maneira fácil, que vão trazer muito recurso a você. Aí você deve estar pensando, mas eu não tenho tempo. Será que você não tem tempo? Ou será que você não tem administrado bem o seu tempo? Pesquise um pouco sobre administração do tempo. Tem muitos cursos gratuitos sobre gestão do tempo no YouTube e você vai descobrir, se você fizer uma avaliação da gestão do tempo, que você tem muito tempo. Quanto tempo você desperdiça
com coisas que não instruem, não edificam, não vão trazer nada para a sua vida. Agora, a próxima advertência é a advertência contra a maldade. Versículo 12: O caráter do perverso é maligno. Então, o caráter do perverso é para praticar o mal. Caminha de um lado para o outro, murmurando atrocidades. Murmurando atrocidades aqui ele fica falando coisas do mal. 13. Comunica-se sorrateiramente com os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Em seu coração habita o engano, todo o tempo planeja o mal. Anda semeando perversidades e discórdias. Por essa razão a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será completamente destruído, sem qualquer apelação. Há 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que ele detesta. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contendas entre irmãos. Então, aqui do versículo 12 até o versículo 15, ele diz que o perverso só pensa em fazer o mal. Ele fala sobre o mal e ele usa os olhos para olhar pensando e projetando como fazer o mal. Arrasta os pés e faz sinais com os dedos, significa que ele procura, ele fica inquieto para praticar o mal. No coração, só pensa no engano e no mal, e por essa razão a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será completamente destruído sem qualquer apelação. É uma advertência de que o nosso coração, quando está inquieto, pensando em fazer o mal para alguém, deve ser tratado. Essa é uma advertência para nós, para cuidarmos do nosso coração, porque às vezes o sucesso de alguém nos incomoda. Às vezes, nós mesmos estamos na igreja e alguém ali que está sendo abençoado inquieta o nosso coração. Então precisamos cuidar do nosso coração para que a maldade não entre em nossa vida. E uma outra aplicação precisamos evitar pessoas que praticam o mal. Quando alguém chega perto de nós e começa a falar, você viu fulano, você viu a ciclana, e você percebe pelo que a pessoa está falando, que os olhos dessa pessoa, estão reparando a vida dos outros para falar mal a respeito da vida dos outros. Quando as palavras que a pessoa vai dizendo mostram, indicam cobiça, inveja, competição, e você alerta a pessoa, olha, cuide do seu coração, e a pessoa não escuta você, então fique longe. Esse texto aqui mostra, cuide do seu coração para que o seu coração esteja limpo e não vá para o mal. Preste atenção se os seus olhos estão se inquietando em relação ao próximo. E se estão, peça a Deus, ore, para que o mal não entre no seu coração, na sua vida. Porque carregar o mal contra o próximo traz destruição para você mesmo, para você mesma. E por outro lado, se alguém vem perto de você e quer trazer você para esse tipo de maldade, corrija a pessoa, como irmão, como irmã em Cristo. E se a pessoa não aceitar a correção,
Então mantenha a distância daquela pessoa. O mal sempre vem para aquele que alimenta o mal. E quando ele vem de maneira repentina. E não tem como escapar desse mal. Versículo 15 fala: quem fica inquieto, pensando, cogitando no mal, o versículo 15: a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será completamente destruído, sem qualquer apelação. Aí do versículo 16 até o 19, ele fala sobre 6 coisas que o Senhor odeia e a sétima o Senhor detesta. Então, o versículo 17: olhos arrogantes, a soberba, o orgulho, o pensamento de que se é superior em relação ao próximo. Segunda, a língua mentirosa. Quando você mente, você cria expectativas nas outras pessoas. Então, não minta. Jesus disse: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso é do maligno. A terceira coisa são as mãos que derramam sangue inocente. Fala a respeito das nossas obras. Mãos fala a respeito do que fazemos. As mãos que derramam sangue inocente falam do homicida, daquele que de fato mata alguém, mas também fala a respeito daqueles que fazem obras que destroem o próximo. Lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 15, está escrito que aquele que incomoda o seu irmão também é homicida. Então, uma pessoa que, por exemplo, fica diminuindo alguém e dizendo palavras que abatem uma pessoa, que diminuem uma pessoa até a pessoa se sentir muito mal, também são mãos que derramam sangue inocente. Existem pessoas que induzem outras pessoas a pensarem que são insignificantes. Isso também é derramar sangue inocente. Há alguns anos atrás, havia um grupo de pessoas que entravam nas redes sociais de adolescentes que postavam mensagens: ah, hoje eu acordei e estou me sentindo muito gorda. Aí o adolescente: hoje eu acordei e senti que eu não tenho valor. E esse grupo de pessoas entravam nessas redes sociais e diziam assim: então se corta, pega uma gilete, corta o seu pulso. Já que você não tem valor, faz isso. E muitos desses adolescentes faziam isso. Depois esse grupo foi preso. A polícia conseguiu chegar até eles. Então isso é um exemplo de mãos que derramam sangue inocente. São pessoas que matam o próximo. Versículo 18: o coração que maquina planos perversos, o coração que fica pensando em fazer o mal, pés que se apressam para fazer o mal, ou seja, pessoas que correm para fazer o mal para o próximo. A sexta coisa, a testemunha falsa que espalha difamações. Quem espalha difamações destrói outras pessoas. E por último, aquele que provoca contendas entre irmãos. O Salmo 133 fala: ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então Deus ama a união. Em Efésios, no capítulo 4, a Bíblia fala que vocês andem em união. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3 está escrito assim: cada um considere os outros superiores a si mesmo. No versículo seguinte, Filipenses capítulo 2, versículo 4, diz assim: cada um busque não só o seu próprio interesse, mas também o interesse do próximo. Então você vê que esses versículos falam sobre unidade da igreja, sobre considerar o próximo como superior. Isso significa respeito pelo próximo e não cuidar apenas do seu próprio interesse, mas também olhar pelo interesse do outro. Isso fala sobre
sobre harmonia. Então, aquele que provoca contendas entre irmãos é algo que Deus abomina. Agora, a próxima advertência são advertências contra o adultério. Filho meu, obedece à orientação de teu pai e não abandones o ensino de tua mãe. Ata-os para sempre ao teu coração e envolve-os junto ao teu pescoço. Então aqui, escute os conselhos dos seus pais. Escute os conselhos das pessoas que amam você. Nem sempre você foi educado pelos seus pais. De repente foram pais adotivos. De repente foi um padrasto, uma madrasta. De repente foi só a sua mãe. Sua mãe, de repente foram seus avós ou seus tios. Mas escute os conselhos das pessoas que cuidam de você. 22. Quando caminhares, esses conselhos, eles te guiarão. Quando te deitares, eles te protegerão durante o sono. Quando acordares, eles dialogarão contigo. Porquanto o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles te guardarão da mulher imoral e das palavras lisonjeiras da mulher adúltera. Não cobices no teu coração a sua beleza, nem te deixes seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, quando comparado ao objetivo da adúltera, que vive rondando a caça de vidas preciosas. Então aqui o versículo 26 está dizendo: o preço de uma prostituta é um pedaço de pão quando comparado ao objetivo da adúltera. Ela quer levar a sua vida. Ela quer arrancar tudo o que você tem. E o que ela tem a oferecer a você é um pedaço de pão. É muito pouco. Perto do que você vai perder. Você vai perder a sua reputação, você vai destruir a sua vida, porque quando você se envolve com uma prostituta, com uma mulher adúltera, você fica mais fraco porque você fica suscetível à sedução. E muitas pessoas que caem nesse pecado depois ficam viciadas em viver de relacionamento em relacionamento e passam a ter dificuldades de sustentarem, de se manterem num casamento. Existem pessoas solteiras que caem nisso e depois dizem: "Ah, eu posso sair com quantas pessoas eu quiser." Você vê que existe uma distorção no pensamento da pessoa depois que ela cai num relacionamento vazio, num relacionamento que não forma uma aliança, que não forma um pacto. 27. É possível alguém atear fogo ao próprio peito sem queimar a roupa? Aqui uma pergunta. O 28. Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os próprios pés? É assim que acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é execrado se faminto furta para matar a fome. Contudo, este, quando for pego, deverá pagar 7 vezes o que furtou, ainda que isso lhe custe tudo o que tem em casa. Aqui esse número 7, o número 7 significa com certeza, significa algo perfeito. Então o versículo 31 está dizendo: quando você pega o ladrão que furtou, mesmo sabendo que ele furtou para matar a própria fome, ele tem que pagar por aquilo que ele furtou. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Qualquer pessoa que assim procede, a si mesmo se destrói. Então ele fala aqui, ó, a pessoa que cai nisso destrói a si mesma. Por que que ela destrói a si mesma? Ela distorce o seu pensamento. Tem muitas pessoas que ficam com a mente corrompida, com a mente de que, se eu me envolver com
Uma pessoa casada, me envolvi, não tem problema nenhum. A pessoa fica com a mente corrompida. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Então ela passa vergonha porque é chamada como uma pessoa imoral, que não respeita o casamento dos outros, e ela também fica com o seu pensamento distorcido. Pois o ciúme desperta a fúria de um homem, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, nem os mais caros presentes servirão para acalmar a sua ira. Então, se envolver com a mulher alheia traz risco de morte. Mas existe uma morte, mesmo que a pessoa escape da morte física, que é a morte moral. A morte que é a distorção dos pensamentos, da pessoa pensar que não tem problema nenhum se envolver com várias pessoas. Isso dificulta que a pessoa forme a sua própria família e que a pessoa consiga ser feliz e fiel. Há muitas pessoas que se envolveram nesse erro de se envolver com uma pessoa, duas pessoas, três pessoas e depois a pessoa tem dificuldades de se manter em um casamento. Então essas são as advertências de Provérbios, capítulo 6. Um último apontamento é que essas advertências falam da mulher adúltera, mas existem os homens adúlteros, então fica o alerta para as mulheres também, de não se envolverem com os homens casados que fazem promessas. Eu vou deixar a minha esposa por você. Eu só estou esperando organizar as coisas e depois eu vou ficar com você. Muitas mulheres caíram nessa cilada, nessa armadilha. Não se entregue para essa imoralidade. A Bíblia fala que você não deve fazer isso, porque você também não sabe o que a esposa desse homem casado pode fazer. Você pode pensar, ela não vai fazer nada, mas ela pode contratar alguém para tirar a sua vida. Sem contar na distorção do seu próprio pensamento. Quem entra num adultério distorce o seu pensamento, a sua compreensão a respeito da moralidade, a respeito do que é certo e do que é errado. Quando você se envolve numa relação de adultério, a experiência traz uma alteração hormonal. A pessoa fica pensando, isso aqui é uma aventura, e aquilo passa a ser uma diversão, um desafio, e a pessoa fica com a sua mente viciada nisso. Tem pessoas que você conversa. Eu já conversei com algumas pessoas assim, elas falam, mas isso é um desafio pra mim. É uma adrenalina, como é que eu faço pra ficar com essa pessoa? E elas ficam pensando no mal. Então, porque elas se entregaram uma vez, duas vezes e depois o pensamento fica corrompido. E muitas vezes elas vêm para a igreja e elas ficam com essa fraqueza. Isso passa a ser um desafio para que ela consiga formar a sua família. Elas não conseguem se casar. Você fala, procure uma pessoa, se case. Ontem nós lemos Provérbios capítulo 5 e nós falamos sobre isso. 1 Coríntios capítulo 7, lá está escrito que por causa da imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua esposa e cada mulher deve ter o seu marido. Então a Bíblia traz essa orientação, mas a pessoa que se entrega para o adultério, para a fornicação também. A fornicação é o relacionamento íntimo entre pessoas solteiras. Então, mesmo o solteiro, a solteira, nós estamos vivendo uma época em que há muita liberalidade. As pessoas dizem: se você é solteiro, se você é solteira, então você não tem compromisso com ninguém.
Você pode sair cada dia com uma pessoa que também seja solteira e não tem problema nenhum. Tem um problema, a corrupção e a distorção da realidade. A pessoa passa a viver sem, com mais dificuldade depois para ter um casamento. Então essas são as advertências aqui de Provérbios, capítulo 6. Agora faço um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho Jesus, para que morresse por toda a humanidade na cruz. A Bíblia fala que nós, com os nossos pecados, não podemos chegar até Deus. Por isso que Deus enviou Jesus, para que com a morte dele na cruz, ele tomasse o nosso lugar, carregasse os nossos pecados. Então aqui na tela você está vendo a oração de confissão. Essa oração é para aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus significa eu reconheço que tenho pecados. Eu reconheço que o meu coração, os meus olhos, os meus pensamentos, muitas vezes vão para o lado errado. Então eu aceito Jesus, eu aceito que ele morreu por mim, eu aceito o sacrifício que ele fez no meu lugar. E quando eu aceito Jesus e o sacrifício dele, eu estou dizendo que eu aceito a salvação. Quando eu aceito Jesus, eu estou dizendo que eu reconheço que sou pecador e que eu preciso de Jesus para ter o perdão dos pecados. E quando eu aceito Jesus e os meus pecados são perdoados, eu recebo o Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus. Deus entra em minha vida quando eu aceito a Jesus. E quando eu aceito Jesus e o Espírito Santo mora em mim, eu passo a fazer parte do povo de Deus. E o meu nome é escrito no livro da vida. O livro da vida é um livro que fica no céu com o nome dos que são filhos de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um dia de juízo final. Os que estiverem com o nome no livro da vida não serão julgados. Entrarão diretamente no reino dos céus, porque são filhos. Assim como um filho entra na casa dos pais, quem está com o nome no livro da vida entrará diretamente nos céus. Então, se você ainda não fez essa oração, aceite a Jesus. Faça essa oração comigo. Diga, ligue o seu pensamento com Deus, reconheça que Jesus é o Salvador e ore comigo. Diga, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Procure uma igreja que prega que somente Jesus é digno de toda oração, de toda adoração e louvor. Se você orava, fazia preces para algum santo, imagem ou carregava algum amuleto, deixe isso de lado. Deixe fora da sua casa, você não precisa disso. Quando você faz essa oração, você recebe o Espírito de Deus em você. Então, ore somente para Jesus, porque Ele está com você. Ore diariamente. A oração é uma conversa com Deus. E quanto mais você conversa com alguém, mais você entende a voz dessa pessoa. Então, quanto mais você conversar com Deus, mais você vai perceber quando Ele falar com você no seu coração e nos seus pensamentos. Uma forma de você saber a vontade de Deus é meditando na palavra. Nós meditamos hoje em Provérbios 6 e você viu como a palavra é boa para a nossa compreensão da vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre boa. Ela nos alerta para que nós possamos encontrar o caminho da felicidade.
Então, estude a palavra de Deus e ore. Quanto mais você ora, mais sensível você fica à voz do Espírito Santo. Quais são as formas do Espírito Santo falar conosco? Ele pode falar pela leitura da Bíblia. Você lê a Bíblia enquanto você está lendo, quando você pede, Espírito Santo, me orienta na leitura. Ele vai abrindo o seu entendimento e mostrando coisas que você nem mesmo sabe a seu respeito, para que você possa chegar mais perto de Deus. Ele pode falar através de uma conversa com pessoas que seguem a Deus. Nas conversas a respeito da palavra, você vai ganhando entendimento da vontade de Deus. Ele pode falar através de sonhos. A Bíblia tem vários relatos de que Deus trouxe sonhos para as pessoas. E no sonho havia um começo, um meio e fim, um roteiro mostrando: faça isso. Ele também pode falar no seu coração, colocando um aperto, e você sente no coração: não faça isso. Ou ele coloca uma inquietação no seu coração de que você tem que fazer alguma coisa. Ajude aquela pessoa. Faça isso ou faça aquilo. E ele também pode usar profetas. Profetas são pessoas que recebem uma graça de Deus. Elas nunca viram você, não sabem que você está passando por aquela situação, mas eles vêm até você e dizem: eu nunca te vi, não sei nada a seu respeito, mas eu vi você e Deus mandou eu te dizer isso. Então você pode encontrar alguns profetas de Deus no caminho. Só tome cuidado, porque quando um profeta vem até você, ele não pode saber do problema que você está passando. Ele tem que dizer aquilo que pelo que você estava orando. Não caia em golpes. Tem muitas pessoas que se passam por profetas, mas eles sabem do problema da pessoa. Vou compartilhar aqui uma situação que ocorreu na igreja. Uma jovem queria se casar com um jovem pregador e ela combinou com a amiga dela para que ela simulasse a profecia. Então a amiga dela concordou e foi até o jovem e disse: em nome de Deus, aquela pessoa é a pessoa que eu tenho preparado para ser a tua esposa. Não tenha medo, sou eu que estou falando contigo. E começou a falar em nome de Deus. Mas aquele jovem pregador retirou-se para um local afastado durante alguns dias para orar a Deus. E ele falando com Deus, Deus mostrou para ele que aquilo não era de Deus. Então ele escapou de uma armadilha, porque a comunhão dele com Deus impediu que ele caísse nessa cilada. Tome cuidado com relação a isso. Há pessoas que sabem da sua vida e que vêm lançando palavras em nome de Deus, mas que não são de Deus. Mas, acredite, o dom de profecia existe. Vou compartilhar aqui que eu já tive experiências de tomar um ônibus e uma pessoa vir e falar: eu nunca tinha visto aquela pessoa. E a pessoa veio na minha direção e falou: eu não te conheço, eu nunca te vi, mas você está pedindo isso e isso e isso para Deus, e a resposta é essa. E eu estava pedindo mesmo aquilo que a pessoa me disse, e a resposta estava alinhada com a palavra. Então Deus fala por profecias, ele fala. Mas você precisa tomar cautela quando alguém fala em nome de Deus para você. Quando alguém falar alguma coisa em nome de Deus para você, anote e depois vá você mesmo, você mesma, falar com Deus. Peça confirmação. Se realmente vem de Deus, você pode pedir Deus, então usa uma outra pessoa que eu nunca vi para falar comigo.
Você pode estar em um culto e de repente alguém vem e diz para você, você está pedindo uma confirmação. E aí a pessoa vai dizer para você, e veja se está alinhado ao que você estava orando, ao que você estava pedindo. Deus não vem do nada e joga uma ideia sem falar com você mesmo, com você mesma. Ele confirma em você que ele realmente está naquele projeto. Então tome cautela. Essa é a São aqui algumas orientações sobre como o Espírito Santo fala com a gente. Vamos fazer uma oração final. Te agradecemos, Senhor, pela meditação de Provérbios 6. Pedimos que o Senhor nos guarde de pessoas mal intencionadas que vêm para enganar, mentir, trapacear. Afasta de nós aquelas pessoas que são más, que são perversas. Arranca do nosso caminho. Ajuda-nos a cuidar do nosso coração, para que não tenhamos o mal dentro de nós. Mostra para nós os nossos pecados, porque tem muitas vezes coisas que nós não enxergamos que estão no nosso coração. Muitas vezes nós mentimos e não prestamos atenção que mentimos. E eu peço que o Senhor venha nos mostrar, pela direção do Espírito Santo, os pecados para que possamos nos consertar. Peço também que o Senhor venha livrar esse jovem, essa jovem, solteiro, solteira, das armadilhas do mundo, das armadilhas de que não existe problema nenhum de você se relacionar com um e com outro, porque isso é um tempo de juventude que eu tenho que aproveitar. Dá livramento, Deus. Ajuda esse jovem, essa jovem, a encontrar uma pessoa de Deus para que possa se casar e formar a família na direção do Senhor. Peço que o Senhor livre esse irmão, essa irmã, que é casado, que é casada, do laço da pessoa imoral. Que o Senhor dê força, graça, sabedoria para fugir da cilada e da armadilha que muitas vezes surge no trabalho, na escola, na faculdade. Que o Senhor dê sabedoria e inteligência espiritual para que esse teu filho, essa tua filha escape do laço do diabo. E eu peço que o Senhor também venha dar sabedoria quanto à gestão do tempo e à gestão do recurso. Que o Senhor venha dar sabedoria para pessoas que estão ociosas, usando o tempo muito em rede social, na internet, cuidando da vida dos outros. Que o Senhor venha conversar com esse teu filho, com essa tua filha, para que possa fazer uma gestão do tempo mais eficiente, lendo a sua palavra, orando ao Senhor, buscando propósitos que o Senhor tem para a vida desse teu filho e dessa tua filha. Que aprendam sobre educação financeira, que aprendam a fazer a gestão de recurso, que aprendam a cuidar do seu trabalho e a se dedicarem para que possam ter abundância, multiplicação e prosperidade. Abençoa e guarda e livra de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá saúde aos que estão enfermos, ajuda aqueles que têm algum parente preso, enviando seus mensageiros para que preguem a palavra para que eles possam sair das prisões transformados para seguirem uma vida reta e justa. Faz assim, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Amém.